Path of Mandzukic comes back to Modric. Oh yes! The defense into the centre. Oh, Robert Lewandowski scored inside 2 minutes. To cross and Ronaldo's met it. What a lead! ...24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Euroscout. Estamos de volta aos episódios pós-jogo, depois de uma excelente antevisão e também resumo da fase de grupos que tive com o Tiago Esteban. Hoje estamos de volta, o primeiro dia dos oitavos de final, com dois jogos ambos com bastante emoção, mas já lá vamos. Como sempre, agradecer ao nosso patrocínio da Adega de Palmela, que nos continua a apoiar, a nós, à ProScout e também ao Euroscout em específico, e agradecemos, como sempre, o apoio. Os dois jogos de hoje, Dinamarca 4, País de Gales 0, golos de Dolberg, que marcou por duas vezes no seu regresso, não é o regresso, na sua prestação em Amsterdão. Depois, Mela e Braithwaite acabaram por fazer os últimos dois golos, que deram uma vitória folgada à Dinamarca, apesar do jogo não ter sido sempre assim. E depois, Itália 2, Áustria 1, um jogo que foi a prolongamento, estava 0-0 no final dos 90 minutos, muita emoção, um jogo muito interessante. Boas exibições de parte a parte, algumas desilusões também, mas Chiesa e Pessina fizeram os golos da Itália 2-0 e depois Kalajdzic ainda reduziu para os austríacos, mas não foi suficiente para levar o jogo para os penaltis. Comigo hoje tenho, como sempre, muito boa companhia. Daniel Souza, colaborador da ProScout, que já tem estado aqui muitas vezes no Euroscout e sempre em grande. Daniel, tudo bem? Olá, tudo bem? É sempre um gosto estar aqui. Estou contente por estar de volta já para arrancar com esta fase eliminar e temos muito que falar, não é? Exatamente, a fase do mata-mata começou hoje e começou bem. Tenho também Pedro Barata, que está de volta depois de ter feito a antevisão a este europeu comigo e com o Francisco Gomes da Silva no início. Pedro, como é que estás? Olá, Rodrigo. Olá, Daniel. É sempre um gosto estar aqui e bastante, desde logo, feliz por termos acabado estes 2 dias horríveis, sem jogos, e pronto para mais 3 de oitavos de final. E acho que tivemos um bom primeiro dia de oitavos de final, com muitos golos e muita emoção. Sem dúvida, e eu vou começar por ti, Pedro. Sei que estiveste no segundo jogo a comentar na Rádio Euro Itália-Áustria, que recomendo acompanhar o Pedro, que tem estado por lá pela Rádio Euro em alguns jogos. Mas vamos começar pelo Dinamarca-País de Gales. A Dinamarca viu-se sem Vass e sem Poulsen para este jogo. Daniel Vass que estava doente e Poulsen por uma lesão. Larsen e Dolberg entraram para o 11. Dolberg em Amsterdão. Só poderia ter sido assim, Pedro. Dolberg em Amsterdão a voltar a mostrar-nos aquela qualidade que entre as lesões se perdeu ou que não temos visto tão regularmente. Acho que sim, acho que numa perspectiva mais romântica, essa é claramente a leitura a fazer do jogo do Dolberg. Nós, há uns anos, víamos-lo muito franzino, muito magrinho, com aquele aspecto frágil dele, loiro, naquele Ajax que chegou à final da Liga Europa contra o United do José Mourinho, e víamos uma coleção de recepções, golos de muita dificuldade técnica. Eu até escrevi hoje no Twitter, e na altura falava-se muito que ele dava uns ares de Dennis Bergkamp, sobretudo há um gol, eu não sei se vocês se lembram, que ele marca no Ajax, que é muito a Bergkamp pela recepção orientada. Depois, por uma série de motivos, foi-se apagando, mas hoje, no regresso a Amsterdão, recordou-nos o muito futebol que tem, e mais do que isso, o futebol muito bonito que tem, porque é um jogador
jogador esteticamente muito atraente, com recepções bem conseguidas, com finalizações sempre de muita classe. E hoje foi fundamental para que a Dinamarca ganhasse, para esta Dinamarca, que é um pouco a equipa preferida, é um bocado a segunda equipa de todos os europeus, acho eu, não só o que aconteceu com o Eriksen, mas também todo o entusiasmo, toda a energia que a equipa tem. Mas apesar disso, foi um pouco o Dolberg que abriu a lata, e depois daquele início, certamente falaremos disso, mas depois do bom início do País de Gales, foi ele que cimentou a dinâmica positiva da Dinamarca e o virar de página da Dinamarca do jogo. Portanto, um regresso fantástico do Kasper Dolberg à casa onde ele prometeu ser algo que até hoje ainda não foi. Exatamente, é um talento e, como dizes, esteticamente é um jogador impressionante. Não atingiu aquilo que se esperava, mas ainda é muito novo e quem sabe, sabemos que os jogadores podem sempre dar a volta a estas situações e ele vai mais que a tempo de ser um jogador de outro nível, como já mostrou. Daniel, o Pedro falou aqui de um virar de página depois de um início forte do País de Gales. Eu sei que tu escreveste o artigo para a ProScout que já saiu sobre esta Dinamarca. O País de Gales entrou num 4-3-3, a Dinamarca entrou com uma linha de 3 que se transforma em 5. Vimos Christensen a começar na linha defensiva, mas nos primeiros 10, 12 minutos o País de Gales criou alguns problemas a pressionar esta Dinamarca. Tinha 2 médios e 3 jogadores mais avançados a pressionar muito bem e a encaixar nos 3 defesas e 2 médios da Dinamarca. Depois com bola vimos Bale a aparecer muitas vezes de fora para dentro, da direita para o centro, a mexer-se muito bem nas costas dos 2 médios dinamarqueses, até que Kasper Hjulmand faz uma alteração que parece ter mudado o sentido do jogo. Não é que o País de Gales estivesse a dominar tanto, mas a verdade é que a alteração e a mudança de Christensen para o meio campo, passando para um 4-3-3, pareceu ter feito toda a diferença. Explica-me como e o que é que isto impactou o jogo e o que foram os restantes 75, 80 minutos da partida. Olha, é assim, antes de mais, deixa-me só fazer também um reparo sobre Dolberg, e isto porque Kasper Dolberg é um jogador que, dos tempos do Ajax, de quem eu gostava muito, e que tenho pena que tenha sido tão fustigado. Acho que o que vimos hoje foram, e eu escrevi isto nas minhas redes sociais, acho que foram flashbacks de tudo aquilo que Dolberg podia ter sido. E que não foi, ainda vai a tempo, mas as lesões tiraram-lhe confiança, deixaram também moça física. Não sei se essas limitações serão ultrapassadas ou não, mas estes 2 golos são importantes para pelo menos recuperar a parte psicológica e recuperar a confiança. Depois, falando agora mais concretamente em relação à tua pergunta, eu acho que o desenho inicial da Dinamarca deixou ali Delaney e Højbjerg completamente engolidos pelo meio campo galês. O País de Gales pressionou alto nos primeiros minutos, conseguiu criar dificuldades e era uma Dinamarca que, acima de tudo, tinha dificuldade em reter a bola. E Kasper Hjulmand percebeu isso muito bem. Sentiu a necessidade de retirar Christensen da linha defensiva e de equilibrar no meio campo, igualar numericamente, e a verdade é que isso permitiu libertar Delaney e Højbjerg uns metrinhos mais para a frente, permitiu ter ali aquele tampão à frente da defesa que é Christensen, e de repente a Dinamarca consegue estar muito mais confortável e tirar o conforto a País de Gales, porque se até naquele primeiro quarto de hora tínhamos tido uma equipa galesa que, apesar de, como disseste bem, não ser um domínio acentuado, mas era uma equipa que estava confortável e que a espaços ia criando algum frição junto da baliza dinamarquesa, mais por iniciativas de Bale, e a verdade é que depois desta mudança apagou-se a chama de Gales. E a Dinamarca passou a estar mais confortável, passou a conseguir reter a bola, passou a conseguir contornar essa pressão
alta dos homens galeses, e o jogo a partir daí acho que teve um sentido apenas, porque e isto depois a segunda parte acaba por não ser um domínio tão acentuado da Dinamarca, mas dá claramente a ideia de que é uma Dinamarca que estava confortável e que tinha o jogo controlado. Gales, depois desta mudança de Kasper Hjulmand, não houve uma resposta de Robert Page para contrariar a mudança do seu opositor. E a Dinamarca passou a controlou até ao fim, e acho que fez por merecer a vitória num jogo que, pelo início, prometia se calhar mais dificuldades para a Dinamarca, que acabou por não as ter, porque mexeu muito bem, e mexeu a tempo Kasper Hjulmand, antes que eventualmente pudesse sofrer um golo. Percebeu que tinha que ajustou e controlou o jogo, e está com todo o mérito nos quartos de final. Sim, e vou passar para o Pedro, porque Pedro, tu disseste que esta Dinamarca é quase a segunda equipa de todos nós, pelo que aconteceu, a Eriksen, mas também pela mística, pela qualidade no jogo, pela coragem, mas também passa um pouco por Kasper Hjulmand e a maneira como potencia esta equipa e os seus jogadores, e como a equipa se mostra em campo, jogo após jogo. Tem sido um dos melhores treinadores na prova, e isto em provas de seleção normalmente não há tanto destaque para os treinadores, mas concordas com esta afirmação? Sim, sem dúvida. Acho que mais, não só para além de ser um dos melhores treinadores na prova, acho que é o treinador que tem tido nessa prova o seu grande momento de afirmação, porque obviamente Roberto Mancini, já lá iremos, mas é um nome também muito forte deste campeonato. O próprio Roberto Martínez tem um percurso muito, muito sólido no futebol de seleções nos últimos anos, e para já tem dado sequência a isso. Esperemos que amanhã tenha uma desilusão, mas o técnico dinamarquês conjuga ser um dos treinadores desta prova com estar a ter nesta competição uma espécie de apresentação ao mundo. Eu hoje comentava com alguém que depois do jogo que estava feito o countdown até termos Kasper Hjulmand na Bundesliga. Acho que é uma questão de tempo. Digo Bundesliga porque sabemos que é muitas vezes uma liga que procura este tipo de treinadores, mais Suíça-Áustria, mas este tipo de treinadores com essas abordagens mais, eu diria, vanguardistas, que não têm medo de colocar o seu dedo durante o jogo, de ajustar durante o jogo, com equipas muito agressivas, muito coordenadas, e acho que Kasper Hjulmand tem mostrado várias coisas. Tem mostrado, por um lado, capacidade de ajustar durante os jogos, como o Daniel acabou de dizer, tem mostrado capacidade de montar uma equipa com diferentes soluções adaptáveis àquilo que o jogo pede, capaz em ataque posicional, com recursos também a nível de transições, muito alegre, com muita compatibilidade entre os homens de frente, que, digamos, partilham o espaço e os movimentos muito, muito bem, e, não menos importante, tem revelado uma capacidade para, sob o ponto de vista mental, colocar o seu dedo neste grupo e manter este grupo com um entusiasmo muito, muito grande, que é relevante. A questão do Christian Eriksen é evidente, mas há outras, como tu referiste ao início, Rodrigo. A Dinamarca hoje perde mais 2 titulares antes da partida e coloca 2 jogadores como se nada fosse, entre aspas. Na parte final, vimos a maneira como o Hjulmand celebrava, que era com o Kasper Schmeichel, que era acho que era com o Vestergaard, se não me engano, no fim da partida, e isso evidencia também essa comunhão e a maneira como este treinador está a saber liderar esta equipa. Portanto, conjuga a parte tática com esta parte mental e de conseguir colocar a sua mão nos jogadores e liderá-los de uma maneira positiva, e portanto acho que é um dos treinadores que sai mais valorizados deste europeu, e como digo, estranhar-me muito que nos próximos meses não houvesse interesse, sobretudo da Bundesliga. Sim, parece-me um match ideal, esta verticalidade, esta paixão, esta maneira de encarar cada jogo. Aliás, Rodrigo, desculpa, estou-te
estou-te a interromper enquanto dizia isto. Lembrei-me, ele já orientou o Mainz, acho que em 14-15, eu acho que era uma das épocas em que o Pep estava lá, portanto, orientou o Mainz, também conhecida por ser embrião de alguns dos treinadores mais vanguardistas do futebol alemão, na altura sem muito êxito, mas já passou pela Alemanha, agora certamente estará mais preparado para lá voltar. Só porque me lembrei agora que ele de facto já esteve no Sim, futebol alemão. sim, ele que passou pelo Mainz em 2014, 2015 e depois foi para o Nordjylland onde teve bastante sucesso com essas ideias também que falávamos de verticalidade, de pressão constante, de querer assumir o jogo pela parte física, mas também com bola, sempre a querer ser dominador para os adversários. E acho que era, como disseste, o regresso à Bundesliga era muito apropriado. E passo agora então para o Daniel, porque esta Dinamarca pode-se dizer que teve alguma sorte no lado do gráfico em que calhou. Vai jogar contra o vencedor dos Países Baixos, República Checa, que se irá disputar amanhã. E como é que vês as possibilidades desta Dinamarca poder chegar longe, poder ultrapassar o próximo jogo também, sabendo que este jogo vai ser jogado em Baku e que a Dinamarca já não tem mais jogos em casa como teve na fase de grupos até ao final do torneio, mas mesmo assim pode fazer aqui uma surpresa. Sim, e é assim, eu acho que estes rapazes também já mereciam alguma sorte, não é? Depois de tanto azar que tiveram, e aqui eu vou buscar o que o Pedro disse atrás sobre o dedo de Kasper Hjulmand. Acho que, sobretudo na forma como ele geriu o psicológico dos seus jogadores, e aqui certamente depois do sucedido com Christian Eriksen terá tido alguma ajuda, bastante ajuda, provavelmente, da tal equipa de crise que ajudou estes jogadores, mas acho que essa recuperação mental da seleção dinamarquesa é o aspecto que é mais importante para que depois eles possam estar a fazer o que estão a fazer dentro de campo. Acho que é uma Dinamarca que tem boas possibilidades de atingir as meias finais. À partida, se não houver nenhuma surpresa, os Países Baixos deverão confirmar o seu favoritismo diante da República Checa, mas já vimos que tudo é possível. Ainda hoje tivemos a Itália a passar por dificuldades, depois de ter sido, se calhar, a seleção mais dominadora da fase de grupos, mas é uma equipa dos Países Baixos e a confirmar-se essa vitória ou não frente à República Checa. Eu estou a pensar no cenário em que os Países Baixos vencem. É uma seleção que parece-me que ainda não foi verdadeiramente testada, ou melhor, foi testada um pouco pela Ucrânia e notaram-se algumas dificuldades, mas eu acho que é uma seleção que, assim que enfrentar um verdadeiro teste, vai ter dificuldades, e eu acho que a Dinamarca pode muito bem ser esse teste. Aliás, eu acho que a Dinamarca não fica nada atrás da seleção dos Países Baixos. Se calhar os Países Baixos acabam por ter um ou outro jogador que individualmente podem A mais Dinamarca facilmente. não tem Exatamente, dois médios de classe mundial e Depay e Memphis, como exatamente, gosta de ser exatamente. chamado, mas Não e tem mesmo sempre Depay, da defesa, nem tem Frenkie de Jong, nem Wijnaldum, certo? exato. Estamos de acordo. Mas, por outro lado, coletivamente, parece uma seleção mais forte do que os Países Baixos. E é certo que Depay pode facilmente resolver um jogo sozinho. Em relação aos Países Baixos, estou curioso para ver se Malen vai continuar no 11, porque foi um jogador que se ligou muito bem com o Memphis naquele último jogo da fase de grupos, e isso também pode levar a essa alteração. Mas acho que a Dinamarca tem boas possibilidades de atingir as meias finais, e eu acho que isso já será, se calhar, mais do que aquilo que eles esperariam para este europeu. Chegar a umas meias finais. Acho que a partir daí depois a filosofia deverá ser: ok, chegamos aqui agora, vamos desfrutar e tentar levar isto mais longe, mas
uma eventual presença nas meias finais já é uma missão mais que cumprida para a Dinamarca, e eu acho que esse é um cenário muito provável de acontecer. Sim, iremos ver quem passa amanhã no tal jogo Países Baixos-República Checa, que irão defrontar a Dinamarca. E passamos assim para o segundo jogo. Não demos tanto destaque ao País de Gales, que mais uma vez faz uma exibição algo inconsistente. Esta seleção que desaparece do jogo quando Ramsey e Bale não conseguem assumi-lo. E acho que é bom mencionar também que no final o País de Gales volta a ter algum controle do jogo quando o jogo estava 2-0 e a Dinamarca voltou a mudar para os 5 defesas, mas sem grandes oportunidades, sem grande fulgor ofensivo, e depois a Dinamarca esteve muito bem, ou no contra-ataque, ou mesmo nas oportunidades que conseguiu criar, a matar o jogo de forma exímia. O segundo jogo do dia foi o Itália-Áustria, Itália 2, Áustria 1. Um jogo que tem muito que se lhe diga. No lado da Itália, a grande expectativa era para ver se Verratti entrava no 11 ou não. Acabou por entrar, foi a opção inicial. Locatelli, um dos melhores jogadores da fase de grupos deste europeu, ficou no banco. Ele que durante a época até acabou por jogar mais como 6 do que tanto como 8. Eu acho que isso pesa um pouco na decisão de Mancini, e também porque Verratti é um dos líderes desta seleção, é um dos poucos que tem estado nos insucessos e no sucesso recente desta seleção italiana nos últimos 6, 7, 8 anos, e por isso o seu estatuto e a sua qualidade a mostrarem porque é que foi aposta. Vou começar por ti desta vez, Daniel. Como é que vês esta Itália? O jogo até começou de forma algo contraditória ao que se esperava. A Áustria entrou bem, teve mais bola, a Itália a explorar muito a transição, e depois, após os primeiros 10, 15 minutos, a Itália conseguiu assumir-se mais no jogo. Teve Barella, Spinazzola em grande destaque, mas os três da frente hoje estiveram em dia não. Achas que foi por isso que esta Itália não conseguiu estar tão bem como noutros jogos? É assim, em parte sim. Por outra parte, eu acho que o que não esteve tão bem é aquilo pelo qual a Itália se tem destacado, que é a força coletiva. Na fase de grupos temos uma Itália que coletivamente foi a seleção mais forte do europeu, mas hoje, de facto, contra uma equipa que soube contrariar o jogo italiano, a Áustria esteve muito bem, caiu de pé. Acho que a primeira parte, a Itália podia ter chegado ao golo em vários momentos, mas depois aquela segunda parte, eu acho que é pior, os piores 45 minutos que a Itália realiza neste Euro. Incapacidade em construir por dentro, desinspiração total dos seus jogadores, e aqui entra a parte individual, que coletivamente é um coletivo forte, mas quando quando as coisas não estão a sair ao todo, parece-me ser uma seleção que também vai ter algumas dificuldades em ter aquele abre-latas que resolva as coisas num lance individual. Eu acho que esse abre-latas poderá ser Chiesa, como veio a ser, mas continua a ser relegado por uma posição secundária com Roberto Mancini, continua a ficar muito mais tempo no banco, e sobretudo hoje acho que entrou demasiado tarde. Acho que precisava estar lá dentro mais cedo, porque o que fica eu acho que o que esta Itália-Áustria prova muito bem é que Insigne, Berardi e Immobile são jogadores que vão facilmente do 80 ao 8. E quando estão no 80 tudo muito bem, o coletivo está bem e alimentam-nos, e eles vão correspondendo também, mas quando o coletivo não está bem, eles também não conseguem por si só resolver um jogo. E noutras seleções temos jogadores que o conseguem. Tu olhas para os Países Baixos, coletivamente não são tão fortes como a Itália, mas tem Memphis que pode resolver sozinho. A Itália fica, e eu estou, este Euro eu tenho ficado desiludido acima de tudo com Insigne, porque era o jogador que se esperava que se assumisse como a figura desta Itália, e que
e que levasse esta equipa para a frente, que fosse a cara desta seleção. E a verdade é que o Europeu de Insigne tem sido, eu não queria dizer fraco, mas tem sido muito longe, muito aquém daquilo que ele pode fazer e que vai fazendo em Nápoles, e acho que é o jogador com quem eu fico menos agradado, se calhar, neste coletivo italiano, porque se olharmos ao que têm sido as prestações individualmente, temos que falar em Jorginho, temos que falar em Spinazzola, que para mim está a ser o melhor jogador desta Itália, Spinazzola, e acho que, lá está, nós já falamos, eu já falei isto contigo em off, Rodrigo, e não tenho, e agora passo isto para o on. Eu ainda não vi tudo de Berardi que justifique ter Chiesa no banco e ter Berardi no 11. Ainda não vi. Pode ser que apareça entretanto, mas por esta altura acho que Chiesa já justificava mais minutos, e acho que é um jogador que pode ser o que mais se aproxima desse tal abre-latas que a Itália precisa quando as coisas estão complicadas. Hoje estiveram muito complicadas. A Itália salvou-se por uns centímetros. Se Arnautovic calçava um número abaixo, se calhar a Itália, esta hora, em vez de estar a festejar, estava a fazer as malas para ir para casa, não é? Sim, é verdade. A Áustria que esteve muito bem, e é mesmo para aí que eu vou passar a bola para o Pedro, porque a Itália, apesar de algumas dificuldades, não jogou sozinha. E isto é algo que não nos podemos esquecer. Acho que a Áustria esteve... Deixa-me só dizer uma coisa, e não me vou aprofundar muito porque essa parte vai para o Pedro, mas deixa-me só dizer que estes 2 últimos jogos da Áustria limpam completamente a imagem do selecionador austríaco. Daqueles 2 primeiros jogos, eu diria, terríveis que a Áustria teve. Estes últimos 2 jogos já se viu mais qualquer coisinha, e é uma Áustria bem melhor do que aquela da fase inicial do Euro. Sem dúvida, e é mesmo aí que eu vou passar para o Pedro. Pedro, franco foda, esta Áustria corrigiram e melhoraram claramente a imagem que tínhamos dos primeiros 2 jogos, que foram relativamente fracos, e que agora, frente a uma Itália muito forte, estiveram próximos de um sonho, de um quase milagre, e saem de cabeça erguida e com outra perspectiva desta seleção, que pode ter muito futuro à sua frente. E eu penso que vi um dado que apenas Arnautovic tinha mais de 30 anos no 11 inicial de hoje. Portanto, há aqui bases para um futuro talvez risonho desta Áustria. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, pegando naquilo que vocês estavam a dizer, a Áustria cai de pé, cai completamente de pé. Nunca tinha estado na fase eliminar de um europeu, e obrigou a Itália a ir mesmo até ao limite. E subscrever inteiramente aquilo que o Daniel disse, que as partidas contra a Ucrânia e a Itália limparam a imagem da Áustria e de Frankfurt, a pobre imagem que tinham dado frente à Macedónia do Norte e sobretudo frente aos Países Baixos. Eu arrisco-me a ir um pouco mais além. Essas 2 partidas, e sobretudo o jogo de hoje, limpam a imagem dessa seleção nos últimos 4, 5, 6 anos. Porque o que é que nós víamos nos últimos anos? Víamos a Áustria no centro da vanguarda do futebol. Nós, todas estas tendências que vemos a dominarem, sobretudo, o futebol de clubes, vemos que tem o seu epicentro na Alemanha, mas com a Áustria a seguir muito, muito de perto. Vemos que estes jogadores 21 dos 26 jogam na Bundesliga. Vemos que uma quantidade enorme destes jogadores passou pela Red Bull, seja por Leipzig, seja por Salzburgo, seja pelos 2. Vemos no 11 de hoje gente importante no Leipzig, no Hoffenheim, no Wolfsburgo, no Eintracht de Frankfurt, no Leverkusen, no Real Madrid para o ano. E depois, apesar disto, apesar de haver os jogadores e de haver o estilo, digamos assim, nós vimos nos últimos anos uma Áustria que não jogava assim, que jogava um futebol muito mais conservador, um futebol muito menos agressivo, e que, para além da questão estilística, não tinha resultados. Vimos uma Áustria em 2016 a ser uma das principais desilusões do campeonato, a ficar em quarto num grupo com Portugal, Hungria e Islândia. Vimos uma Áustria a não ir ao Mundial de 2018, e vimos uma Áustria que nas 2 primeiras partidas deste europeu, com uma linha de 3 que castrava completamente a lava, com uma postura muito conservadora,
que contra a Macedónia do Norte foi deixando o jogo desenrolar-se e ganhou, mas podia ter perdido. Contra os Países Baixos poderia ter tido uma derrota bem mais pesada. E subitamente, eu até acho que foi o nosso querido João Pedro Cordeiro que no Twitter disse isto, acho que ao intervalo do jogo contra a Ucrânia, parece que Franco Foda viu luz, subitamente, coloca as 4-3-3 a jogar, aplica uma abordagem muito mais pressionante, muito mais agressiva, tira claramente partido de que todos estes jogadores do meio campo para a frente, uma dupla do Hoffenheim, Grealish e Baumgartner, uma dupla de Leipzig, Leimer e Sabitzer, mais um jogador do Wolfsburg, Schlager, estão todos habituados a pressionar, a ir morder, a ser muito agressivos. E a imagem que a Áustria dá nestes 2 jogos, eu quase que ficava com vontade que tivessem sido os 2 primeiros jogos da Áustria, porque é uma imagem muito boa, é a imagem da equipa que todos esperávamos que a Áustria pudesse ser. E acho que deixa um panorama para os próximos anos muito alentador, porque há aqui Baumgartner, Sabitzer, Schlager, Grealish, Leimer, têm todos 25, 27 anos ao menos. O mais velho é o Sabitzer, que é o único que tem 27, mas Baumgartner tem 21, Grealish tem 25, Schlager tem 23, portanto há uma base para o futuro, sobretudo se a equipa decidir jogar hoje, e acho que hoje, como tu referiste, Rodrigo, o início do jogo foi um pouco ao contrário do que estávamos à espera, porque é a Áustria com mais bola e a Itália tem 3, 4 saídas, sobretudo pelo Spinazzola, que criaram bastante perigo, mas aquela segunda parte, Daniel, concordo plenamente que foi a pior segunda parte da Itália neste europeu, com muito mérito da Áustria. Vimos uma Áustria aí, e é aquilo que nós exigíamos desta equipa, uma equipa a recuperar a bola muito subida, com um meio campo com muita capacidade na pressão, mas depois a saber o que fazer com a bola, a criar oportunidades de gol. Teve um gol anulado, teve um penalti que se calhar, acho que era o Leiner, se não tivesse fora de jogo, se calhar era penalti. Tem um par de remates do Sabitzer perigosos, tem também uma iniciativa individual do Arnautovic, que em vez de tentar o remate, passa para a entrada da área. Acho que era o Sabitzer que estava em excelente posição para marcar. Portanto, é uma Áustria que cai de pé e que deixa muita vontade de ver esta equipa nos próximos anos, se mantiver esta abordagem, que acho que ninguém entendia o porquê daquelas 2 abordagens dos 2 primeiros encontros. Sem dúvida, e lembro que na altura, na antevisão, eu quando estava a preparar essa antevisão, referi que Franco Foda era quase visto como Fernando Santos austríaco pela imprensa local, assim, pela postura mais conservadora, com menos risco e que nem sempre trazia o melhor das suas individualidades. A verdade é que estes últimos 2 jogos mudaram essa imagem, e tu referiste muitos nomes que estiveram em evidência, e eu destaco Grealish, Schlager e claro, Alaba, pelo menos nestes últimos 2 jogos, foram exibições fantásticas destes 3 jogadores. Hoje também a dupla de centrais esteve muito, muito forte. E é uma o Interregra, sobretudo, acho que fez um jogo fantástico. Sim. E é um dos motivos que eu não compreendia a utilização de Alaba no meio da defesa, sabendo que tem 2 centrais que são capazes também com bola e defensivamente também são muito fortes. E felizmente vimos uma alteração nos últimos 2 jogos, e Alaba pôde mostrar ligeiramente mais à frente aquilo que é capaz de dar ao jogo e de dar ao futebol europeu. Agora, Daniel, vamos voltar um pouco à Itália, só para falar do gol de Chiesa. Já falaste se poderá ser ou não titular no próximo jogo, ou a tua opinião quanto à sua titularidade. A verdade é que este primeiro golo da Itália tem sido o ADN italiano neste europeu. Vemos Spinazzola muito adiantado no terreno, a jogada a começar ou pelos centrais ou por Jorginho, que constroem muito bem, e assim que se encontra ali a vantagem de 2-1 no corredor, Spinazzola por dentro, Insigne por fora, rodar rapidamente o jogo, onde vimos uma excelente movimentação de um dos médios, que normalmente é Barella, mas que já não estava em campo, foi Pessina, que ou fixando ou arrastando as marcações, acabam por criar espaço para o jogador do lado direito, que normalmente está aberto, que é, como disseste, Berardi normalmente, mas foi Chiesa e que mostrou a sua qualidade individual. Esta Itália, poderemos ver mais disto? Será que
seleções como Portugal ou Bélgica, que será o adversário desta Itália no próximo jogo, iremos ver uma Itália sem tantos recursos ou sem chegar a este nível, como vimos neste primeiro gol que acaba por decidir o encontro? Talvez porque, é assim, a Áustria conseguiu, este golo da Itália, a Áustria conseguiu contrariar muito bem isto durante o jogo todo, não é? E a Itália faz isto muito bem, mas mas não o conseguiu fazer, sobretudo na segunda parte, não o conseguiu fazer. E é aquilo que eu falava há pouco, esta incapacidade em ligar por dentro que houve na segunda parte. O lance do golo é como já descreveste bem o lance, não é? Spinazzola vem para dentro, Insigne fica aberto e o passe consegue entrar. Eu acho que é a diferença para o que foi a segunda parte da Itália, que o passe entrou. E durante a segunda parte inteira a Áustria conseguiu conter muito bem essa jogada italiana que é como disseste, é o ADN italiano e é um movimento que a Itália faz muito bem, mas eu acho que aumentando o grau de dificuldade, não querendo, claro está, faltar ao respeito à Áustria porque exibiu-se a um nível altíssimo, mas com seleções com outros argumentos em relação aos austríacos, acho que esta Itália pode sofrer, já sofreu hoje, acho que pode sofrer ainda mais, porque é como digo, é um coletivo forte, mas que faz muito bem esta jogada, mas depois parece que não tem muitas mais soluções. E se tu conseguires controlar esta, sobretudo Spinazzola, porque dos dois laterais é aquele que está sempre mais em jogo, dos dois alas, se conseguires contrariar estas movimentações e esta parceria entre Spinazzola e Insigne, de um a jogar dentro, outro a jogar fora, se conseguires controlar isto, a Itália vai ter muitas dificuldades em construir e poderás puxar o controle do jogo para o teu lado. Por isso, acho que sim, acho que com seleções mais fortes, a Itália pode vir a sofrer mais. Mas também é preciso dizer que Spinazzola está a um nível inacreditável neste europeu. É um jogador de muita qualidade e que este nível, eu já disse há pouco, é o melhor jogador da seleção italiana e tem que se ter, é sempre um jogador que tem atenção. Acho que é o jogador a anular nesta Itália e as suas movimentações são as movimentações a anular. A Áustria fez isso muito bem, não fez isso tempo suficiente. Na primeira vez que falhou, eu diria que na primeira ou nas poucas vezes que falhou em controlar aquele movimento, e falo mais de segunda parte e prolongamento, acabou por dar golo. Mérito para a Itália, claro, mas acho que esta é a jogada típica e acho que é muito por aqui. Para anular-se a Itália é muito por aqui. É muito por retirar o jogo a Spinazzola. Rodrigo, deixa-me acrescentar aqui uma coisa ao que o Daniel disse. Ele ao início disse bem que, sem tirar mérito, há de facto vontade de ver a Itália contra adversários mais fortes, e isso é exatamente o meu pensamento. A Itália bateu hoje um registro histórico do Vittorio Pozzo, do treinador que os levou a ser bicampeões do mundo em 34 e 38, que foi a Itália chegou hoje a 31 jogos sem perder, não perde desde 2018, quando na altura perdeu na Liga das Nações contra Portugal. Mas este registro, estas 31 vitórias seguidas, que tem um mérito enorme, antes de hoje, estes 31 jogos sem perder, antes de hoje 11 vitórias seguidas, todas sem sofrer gol, mas centrando-nos nos 31 jogos sem perder, estes 31 jogos sem perder são todos contra equipas que não estão no top 10 do ranking FIFA. E mesmo alargando ao top 15, eu acho que a única equipa que está no top 15 do ranking FIFA nesta série de 31 jogos foi a Suíça, contra a qual eles jogaram na fase de grupos. Portanto, tem muito mérito, obviamente. Esta equipa italiana é entusiasmante, joga muito bem, tem muita gente de qualidade técnica, mas temos que ver que é uma equipa que nos últimos tempos tem tido adversários de nível mais baixo, que neste europeu tem defrontado boas equipas, por exemplo,
olhas para o grupo de Portugal, ainda não enfrentou esse nível de equipas e, portanto, eu tenho muita expectativa para ver o duelo dos quartos, seja com a Bélgica, seja com Portugal, não naquela de, eles nunca enfrentaram uma equipa de topo, vão perder, não, mas por ter, de facto, muita curiosidade para ver como é que esta Itália irá defrontar uma equipa de topo, que é algo que não tem vindo a fazer neste ciclo de Mancini, altamente positivo e com enorme mérito para o treinador italiano. Excelente intervenção, Pedro, porque essa ia ser a minha pergunta, portanto poupámos aqui essa pergunta, e porque nós até no episódio passado em que a Itália jogou com o Tomás da Cunha, eu referi isso mesmo, que é esta Itália, até pelas personalidades que tem no ataque. Sabemos que Insigne, Immobile, Berardi não tem o temperamento mais fácil e a consistência psicológica e exibicional para estar mais tempo sem bola. E eu acho que é isso que vai acontecer contra melhores equipas, e depois é tentar perceber, obrigando esses jogadores a defender mais, a correr mais sem bola, como é que a Itália irá traduzir isso em domínio a seu favor e manter esta tal exibição, estas tais exibições muito fortes com bola e sem bola, claro, contra equipas desse nível. E essa também é um dos pontos que eu estou muito curioso para ver, e que vai ser já na próxima ronda, seja contra quem for. Esperemos que contra Portugal. Bélgica ou Portugal irão sem dúvida ser uma tarefa árdua para a Itália, que vai ter que mostrar o seu melhor. E eu acho que é a dica perfeita para passarmos para os momentos do dia. Daniel, tu já conheces isto bem? Qual foi o teu dedo do treinador do dia, a tua escolha mais tática, mais dos bancos para o dia de hoje? Kasper Hjulmand, acho que tem que ser por aí. Acho que tem que ser por aí, porque é uma mudança a meio do jogo, a subida de Christensen para a posição 6, e é uma mudança que tem um impacto brutal naquilo que foi o resto do encontro. Por isso acho que tem que ir muito por aí. Excelente timing, excelente decisão, e soube dar exatamente à equipa aquilo que ela precisava naquele momento, e por isso acho que merece aqui essa nota. Pedro, sei que esta era uma escolha muito popular, trazes a mesma, tens algo diferente? É curioso, se fosse o primeiro a escolher, teria dito esta mudança de Christensen. Acho que foi a decisão tática do dia, mas para dar aqui uma pincelada de outra diferente, acho que outra decisão tática relevante do dia foi a postura, foi o subir um pouco da pressão austríaca na segunda parte. No final do primeiro tempo, a Áustria tem ali a Itália, perdão, tem 10, 15 minutos que encosta um pouco a Áustria à sua área. A Áustria está ali algum tempo sem bola, e para a segunda parte a Áustria sobe 5, 10 metros as zonas de pressão, vai muito agressiva sobre as zonas concretas, sobretudo sobre ali a meia esquerda, por onde a Itália muitas vezes tenta sair. Conseguiu entupir muito bem a ligação com os Spinazzola, e daí resultou uma série de recuperações, quer do Leimer, quer do Schlager, que depois conecta muito bem com o Sabitzer, para a Áustria começar a criar perigo. Portanto, obviamente num patamar abaixo de Kasper Hjulmand, mas estes ajustes na pressão da Áustria para ser cada vez mais agressiva e criar mais problemas à Itália, acho que também merecem uma nota de destaque. Sem dúvida que merecem, e eu, como sou sempre o terceiro, eu trago sempre também uma escolha diferente, e isto até poderia ser algo pela negativa, mas eu vou para Roberto Mancini e a maneira como mudou no jogo. Eu creio que poderia ter mexido mais cedo, sem qualquer dúvida, mas não só mérito do treinador, mas mérito do plantel que tem à disposição, conseguir substituir Verratti e Barella por jogadores como Locatelli e Pessina, que têm estado sempre exímios quando são chamados, e sabemos que Locatelli foi titular durante a fase de grupos. É impressionante, e a entrada de Chiesa também acaba por mudar o jogo. Belotti não deu tanto ao jogo, mas Chiesa, Locatelli e Pessina acabam por estar ligados ao golo que decide o encontro, aquele primeiro golo da Itália, e daí a minha escolha para Mancini, sabendo que podia haver um lado mais negativo, e que Mancini talvez tenha demorado algo a mexer, mas sabia que estava
que estava perante um jogo difícil e que nem sempre mexer rápido pode ser a melhor decisão quando as coisas podem mudar tão rapidamente. Passamos assim para o jogador do dia. Pedro, agora vais ser o primeiro. Qual é o teu jogador do dia? Há aqui uma escolha óbvia de Kasper Dolberg, mas vou deixar essa escolha para vocês. Vou para uma um pouco mais alternativa. Vou para Xaver Schlager. Acho que é um médio muito, muito bom, que sofreu nos primeiros jogos com a postura da Áustria, mas com esta Áustria mais agressiva, mais entusiasmante. Foi claramente um ganhador e acho que hoje fez mais uma exibição de mão cheia. Ele já tinha estado muito bem frente à Ucrânia e acho que evidencia muito bem esta conjugação de muita capacidade de pressão, mas depois capacidade para saber o que fazer com a bola. E acho que dos três do meio campo, eu também gostei muito do Grealish. Acho que obviamente o Sabitzer é um jogador de um nível superior, mas o Grealish acho que trouxe muitas coisas muito boas a este meio-campo austríaco, tornou o panorama um pouco mais claro, mas o Schlager é um jogador que eu gosto bastante já dos tempos de Salzburgo, portanto é a minha figura do dia, sabendo que não foi o melhor jogador do dia, obviamente. Sim, aqui não é necessariamente o melhor, é um jogador a destacar. Há jogadores que muitas vezes merecem aqui o nosso destaque, porque se calhar nem são tão destacados, e acho que este é um belo exemplo disso. Schlager já tínhamos destacado na jornada anterior, na terceira jornada, que faz uma bela partida, e agora muito, muito forte também. Daniel, qual foi a tua escolha? É assim, eu vou fugir ao Dolberg. E vou para algo muito parecido com o que o Pedro fala. Um jogador que se calhar não foi o melhor do dia, mas cujo trabalho que tem também merece ser reconhecido. Eu vou para Jorginho, da Itália. Jorginho, um craque que tem sido, acho eu, para mim, pelo menos o melhor jogador desta Itália, a par de outras individualidades. E faz muito trabalho invisível. Sim. Jorginho. Faz sem dúvida, e é um grande jogador. É assim, eu tinha aqui outra opção, mas vocês vão obrigar-me a escolher Dolberg, até porque seria uma ofensa ao jogador dinamarquês não o escolher. 2 golos, como já falámos muito dele também, acaba por ser decisivo e é chamado à última da hora, que não, sabemos que não é nada fácil ser chamado, não estar à espera de ser titular, sabendo que a confiança não tem sido a maior para Dolberg, e num palco grande, num palco que conhece tão bem, acabou por mostrar a sua qualidade, e nós já falámos dele, mas fica aqui a escolha, porque não poderia deixar de fora Dolberg. Daniel, vamos para o teu momento do dia. Diz-me qual é o teu momento mais simbólico do dia. É assim, eu vou para os adeptos dinamarqueses, porque é uma energia incrível que eles colocam dentro de um estádio de futebol, uma barulheira. Se calhar não chega à barulheira que os húngaros fazem, mas é uma barulheira que capaz de mexer com qualquer equipa. Acho que esta energia que eles também conseguem passar para dentro, para os seus jogadores, é muito importante, e acho que pelo ambiente que trazem ao jogo, e numa altura em que ter adeptos já é mais um luxo do que outra coisa. Acho que os adeptos dinamarqueses também merecem aqui a nota num Euro que tem sido muito falado pela barulheira dos húngaros. Eu agora vou falar da barulheira dos dinamarqueses e deixar aí a nota. E falas muito bem, esses adeptos que estiveram em grande na fase de grupos, eles que merecem estas vitórias também, sabendo que muitos deles estiveram no estádio naquela primeira jornada que acaba por traumatizar quase a experiência de ir ao estádio. Pedro, qual foi o teu momento do dia? Olha, o momento do dia é sem dúvida o abraço entre Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Aliás, há pouco até coloquei isso no Twitter. Eles tiveram provavelmente a derrota mais dolorosa da carreira deles em Wembley, no velho Wembley, mas em Wembley, em 92, quando perderam a final da Taça dos Campeões Europeus pela Sampdoria contra o Barcelona. Na altura eles tinham conseguido fazer um impensável, que foi naquela super Série A
conseguir vencer o título de 90-91. Eles eram talvez as duas principais estrelas da equipa de Génova, chegaram à final e depois perderam contra o Barcelona do Cruyff, e agora, quase 30 anos depois, têm uma grande alegria em Wembley. Tiveram um abraço muito, muito bonito depois do golo de Pessina e, obviamente, esperam voltar a Wembley e 30 anos depois vingarem-se daquilo que viveram em 92. Já agora o Wembley, que tem mais história para Mancini, que em 2011 ganhou lá a FA Cup com o City, e em 2013 teve uma das derrotas mais embaraçosas da sua carreira, quando perdeu a final contra o Wigan, que tinha descido ao Championship, e essa derrota também precipitou o seu despedimento. Mas o abraço entre Gianluca Vialli e Mancini, dois antigos craques à procura de levar a Itália à glória, é um momento do dia. Sem dúvida, eles que os gêmeos de Génova, como também eram conhecidos, e sabendo também que Vialli tem tido problemas de saúde nos últimos anos e que tem passado por muita coisa, ainda torna este abraço mais especial. Era uma das minhas opções para momento do dia, e tu falaste aí da FA Cup, que foi Roberto Martínez a vencer pelo Wigan, era ele o treinador na altura. Esperemos que não haja um reencontro, Roberto Mancini. Exatamente, esperemos que não. Não seria na final, certamente, mas esperemos que não, porque era mau sinal para Portugal. E eu vou fechar com o meu momento do dia, que não é bem um momento, mas é uma circunstância, e é algo que temos visto neste europeu, que é a posição menos admirada do futebol, eu diria, a posição de lateral esquerdo, que é sempre a menos vistosa, onde normalmente há equipas que nem sequer têm um lateral esquerdo de raiz, e que é a posição mais cara ou mais difícil de arranjar, como se costuma dizer no scouting. Eu acho que temos claramente hoje dois jogadores que mostram que não são só patinhos feios que jogam do lado esquerdo. Eles e estou a falar, claro, de Spinazzola e de Miller, como aprendi hoje a dizer através do nosso colaborador da ProScout, José Espada, que nos ensinou a pronunciar em dinamarquês, creio que seja assim. Eles, dois jogadores que têm estado fantásticos. Miller, que marca um golo pela Dinamarca, mas tem estado muito bem a partir da esquerda e depois usando o seu pé direito para vir para as zonas interiores. Spinazzola fez um pouco do mesmo naquele primeiro golo da Itália, e tem sido os dois excelentes opções para um melhor 11 do torneio. Diria que não deve sair muito destes dois jogadores, a não ser que vejamos surpresas ou acontecimentos que não esperamos tanto nos próximos jogos, nas eliminatórias. Mas a posição de patinho feio, lateral esquerdo, a brilhar neste europeu e a mostrar que tem muito para dizer e tem muito para marcar neste europeu. Fecho assim as nossas escolhas num episódio que já é tarde, porque isto agora com jogos no prolongamento nunca sabemos quando é que irão acabar. Nós estamos a gravar logo a seguir ao Itália-Áustria. Agradeço a vossa presença, Pedro. Muito obrigado por estares de volta. Foi um prazer. Já te tinha lançado o convite na antevisão e é claro, o prazer foi todo nosso, e obrigado por estares aqui. Obrigado eu, é sempre um gosto, e obviamente parabéns por esta maratona que vocês têm vindo a fazer. É também muito bom que haja quem dedica a sua paixão e o seu tempo a acompanhar assim o europeu. Portanto, força para a continuação, e vamos aproveitar o europeu, que só há de 4 em 4 anos. Este até demorou um bocadinho mais e acaba rapidamente, por isso é sempre um gosto estar aqui. É verdade, temos mais 2 semanas em que certamente irei contar com o Daniel. Daniel, obrigado mais uma vez e fico à espera da próxima. Obrigado, é sempre um gosto estar aqui. Sempre que a oportunidade surja, terei sempre muito prazer em vir cá, e acho que não vai ser a última vez, não é? Vamos ver. Certamente que não. A quem nos ouve, agradeço por continuarem connosco. Estamos nos oitavos de final do europeu, na fase eliminar, e será um gosto daqui para a frente
acompanhar, sabendo que amanhã há um jogo que nos toca ligeiramente mais do que todos os outros. Portugal enfrenta a Bélgica e esperemos que amanhã estaremos aqui com um sorriso na cara e algo relaxados depois de uma vitória frente à Bélgica, mas iremos ver, amanhã estaremos cá para falar disso. A quem nos ouve, muito obrigado, a vocês os dois, muito obrigado e vemo-nos amanhã. Um grande abraço.